Bem-vindo a este momento de culto doméstico, em que seremos lembrados do amor que Deus tem por cada um de nós e também responderemos a esse amor com o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso testemunho e a nossa vida como um todo, como uma forma de gratidão a Deus. E é em nome de Deus que iniciamos este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, desde quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, deram ouvidos ao diabo e desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e foi passado de geração em geração, como afirma Davi: tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O pecado afeta o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, de forma que somos considerados inimigos de Deus e merecedores da condenação ao inferno. E não raras vezes causamos mal ao nosso próximo por aquilo que pensamos, dizemos, fazemos e também pelo que deixamos de fazer. O pecado ainda trouxe a morte para todos os seres humanos, independentemente da idade. Ninguém consegue sair dessa situação por suas próprias forças. No entanto, Deus quer nos restaurar, e para isso Ele nos oferece o seu perdão. Por isso, acheguemo-nos diante de Deus, nosso Pai, e confessemos os nossos pecados, suplicando em nome do Senhor Jesus Cristo que Ele nos perdoe.
Amados, Deus prometeu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que enviaria o descendente. Em sua eterna misericórdia, Deus cumpriu o que havia prometido. Jesus, o descendente prometido, deu a sua vida por nós, pecadores, para tirar o peso de nossas culpas, nos libertar da condenação que merecíamos e nos cobrir com o seu amor, a sua graça e o seu perdão. Com sua morte e ressurreição, Jesus venceu a morte, o diabo e o inferno, para que hoje nós tenhamos vida e vida eterna. Que Deus nos dê sempre um coração agradecido, para que reconheçamos, aceitemos e usemos corretamente a sua graça em nossas vidas. E que pela ação do Espírito Santo possamos viver no perdão de Deus e agir segundo a sua vontade. Que assim seja. Leitura da primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 7 ao 21. E assim está escrito: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro,
para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor que é totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Que Deus nos abençoe ao refletirmos na sua palavra essa que nos questiona, liberta, consola e orienta. O assunto hoje é o amor que dura para sempre. Segundo o Serviço de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a violência doméstica, somente no mês de abril, teve um aumento em torno de 28%. Em junho, as denúncias ao 180 tiveram um aumento de 40% em relação ao mês de junho de 2019. Como está o relacionamento no seu casamento, família, outras pessoas, nesse período de mais tempo de convívio no mesmo espaço físico? Qual a sua avaliação? Se mantiveram estáveis, melhoraram, pioraram bastante? O que, no seu entendimento, faria toda a diferença nesse período para um convívio mais harmonioso e pacífico? Se tivesse que responder com uma só palavra, que palavra seria essa? Pensou em dizer amor? Concorda com o hino cantado, o amor é o mais importante? Todos reconhecem a importância do amor nos relacionamentos humanos. Onde está o problema, então? Pensar que o amor é um produto humano. Pensar que podemos amar por nós mesmos. Desde que os seres humanos se tornaram pecadores, o seu amor também se tornou vítima do poder destruidor que é o pecado. O amor também se corrompeu. Tanto que Jesus profetizou, o amor se esfriará de quase todos. O apóstolo João afirmou, o amor vem de Deus. Descrevendo o amor na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo glorifica o amor como a mais importante virtude e força, declarando que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Quando a Bíblia fala de amor, fala dele num conceito completamente diferente daquele que nós normalmente entendemos. O amor, na concepção humana, geralmente não passa de um sentimento utilitarista, egoísta, consumista. O amor, produto humano, é amar aquilo que de alguma forma é amável, isto é, aquilo que de alguma forma nos beneficia, é útil, traz alguma recompensa. E alicerçados nesse tipo de amor, construímos nossos relacionamentos então sobre a areia. Seres humanos passam a ser descartáveis. Pais idosos ou pessoas doentes são abandonados. Filhos são abortados, jogados no lixo ou abandonados nas ruas e instituições. Patrões descartam os empregados que não rendem tanto mais quanto os jovens ou as máquinas. Como é o amor que vem de Deus? 1 Coríntios, no seu chamado hino ao amor, o apóstolo Paulo escreveu: o amor é muito paciente e bondoso, não é invejoso ou ciumento, não é arrogante nem egoísta, não é irritadiço. Se você amar alguém, será leal para com essa pessoa, custe o que custar. Sempre se manterá em sua defesa. Como seria o ambiente em que você vive
impregnado com esse tipo de amor. O amor que vem de Deus inclui não só os amáveis, mas também os não amáveis. O amor que vem de Deus não é um mero sentimento, mas envolve uma decisão e uma doação. Para tudo na vida existe uma motivação, algo que nos move para fazer ou deixar de fazer algo. O que nos move a estudar, a trabalhar, criar uma empresa, construir uma casa, constituir uma família, gerar filhos. O que será que moveu Deus a criar o ser humano? O que fez Deus tomar a decisão de criar o ser humano? Já parou para pensar a respeito? A existência do ser humano se deve ao amor de Deus. Deus é amor. Somos frutos do amor de Deus. Antes da existência do ser humano, só existia o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, hoje verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, era somente Deus. E essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, viviam numa perfeita união de amor. Como Paulo escreveu aos Colossenses, o amor une perfeitamente todas as coisas. E como o verdadeiro amor não é egoísta, utilitarista, isto é, não quer o que é bom só para si mesmo, os três resolveram criar o ser humano, para com ele compartilhar essa vida em que o amor une perfeitamente todas as coisas. E nessa comunhão de amor, tudo era perfeito e a vida era eterna. Mas, assim como no casamento, para durar para sempre, também nos demais relacionamentos, o amor precisa ser correspondido, não é mesmo? O ser humano não correspondeu a esse amor de Deus. Tentado pelo diabo, foi infiel nesse relacionamento. Deus, ao criar o ser humano, havia estabelecido que a infidelidade, o pecado, seria punido com a morte física e a condenação eterna ao inferno. O ser humano fez mau uso da sua liberdade e assim se excluiu dessa comunhão do amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E fora da comunhão do amor de Deus não existe vida plena, mas morte e condenação eternas. Como o amor de Deus é decisão e doação, Deus decidiu dar uma nova oportunidade ao ser humano para retornar à sua comunhão de amor, isto é, resolveu ser gracioso, fazer ao ser humano fiel um favor imerecido. Deus, por ser amor, não queria punir o ser humano pela infidelidade, mas por também Deus ser justo, precisava punir o ser humano. E Deus puniu a infidelidade do ser humano por meio do seu Filho Jesus Cristo, isto é, amor, doação, resolvendo assim o problema e tornando possível o retorno ao convívio amoroso. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, como o Pai e o Espírito Santo, mas também verdadeiro ser humano, assumiu a culpa de todos os pecadores, sua infidelidade, sofreu, morreu na cruz para pagar toda a culpa e assim conquistou para todos o direito à vida eterna comunhão do amor de Deus. Em Cristo, este Cristo que ressuscitou da morte, agora juntamente com o Pai e o Espírito Santo, concede gratuitamente a todos esta vida por meio da fé, a vida eterna na comunhão do amor de Deus. Pela fé, unidos com Cristo, estamos reintegrados ao amor de Deus. No céu, vamos viver esse amor na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos os salvos. Vamos viver este amor que une perfeitamente todas as coisas, como era no paraíso antes do pecado. Antes do diabo ter induzido os seres humanos à infidelidade, a dizerem não ao amor de Deus. Na Bíblia, o amor, em sua essência, sempre está ligado ao desejo, à vontade de que todos vivam para sempre nesta comunhão do amor de Deus. Em João 3,16, por exemplo, Deus amou o mundo dessa maneira,
deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 4, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Movido por seu amor, Deus decidiu doar o que de mais precioso tinha, para que todos pudessem viver e usufruir deste amor eternamente. O apóstolo Paulo escreveu: o amor de Deus é eterno. Por meio do profeta Jeremias, Deus disse: com amor eterno os amei. Deus jamais deixa de amar o ser humano, mas ele ama por meio do seu Filho Jesus Cristo. Só a rejeição de Cristo priva o ser humano de viver eternamente em comunhão do amor com Deus. Nós amamos porque Deus amou primeiro, diz a palavra. Por Deus nos amar, é que ele nos perdoa de todos os pecados e nos dá a vida eterna com ele. Se queremos que aqueles que convivem conosco tenham também o perdão de Deus e a vida eterna, precisamos amá-los. Tratar os outros bem é decisivo. Jesus afirmou: amem-se tanto uns aos outros quanto eu amo vocês. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Se alguém se declara cristão, discípulo de Cristo, o que as pessoas esperam dele? Que seja uma pessoa do bem. Por que tantas pessoas procuram as igrejas cristãs para obter ajuda em suas dificuldades, especialmente nesse período de pandemia? Porque sabem que não vão ser corridas de lá. Fazer o bem aos outros dá credibilidade ao nosso testemunho a respeito de Cristo para a salvação eterna de outros. Tratar todos bem e com respeito faz parte da essência cristã, do amor cristão. Sabendo disso, certamente vou dar o melhor de mim para me relacionar da melhor forma possível com aqueles que eu convivo. Por amá-las, quero o melhor para elas, a vida eterna, a comunhão do amor de Deus. Fomos criados por Deus para amar e por meio de Cristo somos salvos por Deus do pecado, do diabo, da morte, do inferno, para amar a todos. Amar os amáveis é fácil. Difícil é amar os não amáveis. Por causa do seu amor, decisão e doação, Deus não deixa nos amar quando não conseguimos amar os não amáveis. Deus sabe das nossas limitações e fraquezas. Sabe que somos tentados pela nossa vontade contrária à vontade dele. Tentados pelo diabo e das pessoas do nosso entorno que dificultam o verdadeiro amor. O poeta Mário Quintana escreveu: é tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Parafraseando, poderíamos dizer: é tão bom viver até o fim da vida neste mundo, sabendo e sentindo-se amado por Deus, e podendo amar o próximo e continuar vivendo em comunhão de amor na vida eterna no céu. Moisés, autor dos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, instruído em toda a ciência dos egípcios, viveu 120 anos e ele orou no Salmo 90. Faze, Senhor, com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos. Se não nos alimentarmos com a palavra de Deus, especialmente a respeito do amor, então a natureza humana irá dirigir nossos pensamentos e ações.
Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo escreveu: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. As coisas que a natureza humana produz são ódio, inimizades, brigas, assassinatos, embriaguez, ciumeiras, acessos de raiva, egoísmo, a desunião, as divisões, imoralidade sexual, o sentimento que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. Com frutos assim, o ambiente de convivência pode tornar-se um mini inferno. Então, salve-se quem puder. Muito diferente, no entanto, pode ser o convívio quando nossos pensamentos e ações são dirigidos por Deus. Como escreveu Paulo no mesmo capítulo da carta aos Gálatas, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Que o Espírito Santo, por meio do contato diário com a palavra de Deus, produza em nós esses frutos. Então, certamente, nosso convívio, em espaço apertado ou amplo, será um pedacinho do céu aqui na terra. Que assim seja. Querido Deus, primeiramente te agradecemos pelo perdão recebido pelos nossos pecados e, crendo nesse perdão em Cristo, nos tornastes dignos de estar em tua presença, te chamar de Pai, te louvar e te adorar. No Inário Cristão, cantamos o seguinte louvor:
teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Obrigado, Deus, por tão grande amor, pelos livramentos, proteção, saúde e por tudo que providencias diariamente para o nosso sustento físico e espiritual. Te pedimos forças e sabedoria para servir nosso próximo em gratidão a Ti, com amor cristão, para que, colocando este amor em prática, possamos testemunhar e levar mais pessoas a crer em Cristo. Pai, te pedimos em favor dos necessitados, dos enfermos e enlutados, pelas pessoas que sofrem por depressão, desemprego e por aqueles que estão afastados da Tua presença. Faça de nós instrumentos para levar a Tua paz e conforto a todos que necessitam. Pai, como gostaríamos de estar unidos com os irmãos em Tua casa, participar da Tua Santa Ceia e Te louvar em união. Faça, Pai, de acordo com a Tua vontade, que tudo isso que estamos enfrentando passe logo. Continues a abençoar e incentivar nossos líderes e pastores para que continue a servir com amor a Ti e ao próximo. Na Tua palavra, no Salmo 147, 10 a 11, lemos que o que agrada a Ti, ó Deus, não são cavalos fortes nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que temem a Ti e põem a sua esperança no Teu amor. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém.